Você vinculou a ideia de paternidade que você construiu a partir da percepção de quem era seu pai, de quem é seu pai, né? É, Para você, porque não é era, porque a gente está falando de algo que permanece. E isso verdade, também é sobre Deus. Porque Deus não é sobre o que ele fez, o que ele faz na vida da gente, mas pelo que ele continuará fazendo verdade. na vida da gente através do seu filho. E é muito legal porque quando a gente pensa assim, a gente entende melhor um pouco sobre a necessidade que nós temos também de ser referência na vida de outras pessoas. Porque as pessoas estão vendo Cristo em nós, estão vendo, às vezes, não só necessariamente a ideia cristã, mas a própria ideia social que existe sobre cada papel que a gente tem na sociedade, elas podem contribuir na maturidade espiritual das pessoas. Eu penso muito que uma das crises que a gente tem hoje na sociedade, ela nasce da paternidade. Porque vivemos tempos em que a ausência paterna ela é algo muito forte na nossa estrutura social e em termos espirituais, em termos sociais, em termos psicológicos também, a gente compreende que a ausência do pai ela é determinante em diversos problemas na formação do caráter e na formação da percepção da realidade do sujeito. Como é que ele vai perceber as coisas, sentir as coisas? A ausência dessa figura. Deus é tão misericordioso que existem filhos que foram criados sem pais, e eu acredito que até a maior parte deles, que conseguiram formatar no seu entendimento em várias coisas, muitas coisas que deveriam ser formatadas com a presença do pai. É, Mas na misericórdia de Deus, a mãe, uma avó. Hoje a gente tem configurações familiares que são assim, né? Meninos foram criados pela avó. E eu percebo isso. A necessidade que a gente tem, por exemplo, de dar esse exemplo como pai, como homem na sociedade, porque quando chega lá fora, uma crise paterna que o sujeito não reconhece pai, não conhece seu pai, tem raiva de seu pai foi violento e tudo. Como é que a gente chega e fala de um Deus que é pai? que é pai, né? Essa transferência, ela não rola, né? Então, eu vejo assim a importância, por exemplo, do seu pai. Você sempre fala do seu pai. Verdade. Você sempre fala. Concum foi um grande homem e eu não conheci de perto assim. Conheci ele, mas não tive esse contato. Mas conheço seu pai através de você. Não só pelo que você fala, mas pelo que você é. Ele formatou o caráter dele em mim. E você falou aí de uma experiência do filho que não tem uma experiência de pai. Meu pai foi assim, eu vou te explicar. Minha avó teve meu pai, meu tio, Gene, com um homem, né? Infelizmente, teve com outros homens, outros filhos, né, da mesma mãe, mas de outros pais, não porque minha avó era, Sim. mas porque eles não queriam assumir. Então, assim, meu pai tinha todos os motivos, humanamente falando, de crescer com ódio, com raiva, porque minha avó passou por muitas privações por não ter essa figura paterna para ser o provedor e também o mentor, né? Mas não teve essa referência, não né? teve essa referência. Mas o que aconteceu? É isso que eu acho impressionante nele. Ele não apenas não desenvolveu o ódio do pai dele, não se aproveitou disso para ser um pai ruim e dizer assim, eu sou assim por causa de meu pai. E eu sei que foi fundamental o que minha avó, mãe dele, fez. Porque ela nem deixou ele alimentar o ódio ao pai dele. Pelo contrário, eu vi ele diversas vezes, já adulto, com condições de mandar o pai dele vir para Juazeiro para honrar. Fazer uma festa onde Que ele, massa. o irmão dele, da mesma mãe, e os outros filhos, outros irmãos, que eram de outros pais, mas de outro pai, dele, aliás, e de outras mães, mas era irmão do meu pai, né? Pai de pai, você tá entendendo, né? Pai de Sim. pai. Então, ele fez festa, então, e aqui dali eu disse assim, bom, se ele pode, eu posso. Então, assim, e ali me constrangia, porque assim, ele não teve a referência do pai, ele podia ter crescido com ódio do pai, mas ele pegou tudo aquilo e falou assim, eu não vou deixar meus filhos passar por isso. Eu vou ser o pai, que o meu pai não foi para mim. Não em vingança do pai, mas Sim. porque ele sofreu aquilo. A mãe também foi sábia em não alimentar o ódio do pai. Oh, nossa, pai está passando por isso, porque seu pai... Não, ela ensinou ele a honrar, respeitar. Tanto é que quando ele foi crescendo e se tornou adulto e teve condições, ele honrou. E eu vi isso. É por isso que eu digo, meu pai era perfeito, não tinha falha, não, mas os erros, as qualidades eram tantas que os defeitos eram irrisórios. Está entendendo como é? E mesmo que tivesse, você não quis olhar para esses defeitos. Não, aquilo dali para mim não me inspirava, não. O que me inspirava era o que ele fazia de certo. Até quando ele fazia o que era errado, ele ensinava. Por exemplo, ele tinha uma oficina de moto e era policial militar. E às vezes ele saía da oficina de moto, tomava banho e tal, botava farda de polícia militar, ia trabalhar, e aí ele dizia assim, ó,
Aí ele passava pela direita, na moto, ultrapassava, ó, isso aqui tá errado, não faça não, viu? Entendeu? Então, assim, ele fazia tudo ensinando o que era certo, principalmente, mas quando ele também ele dizia, não faça não, que isso aqui é errado, dá ruim por causa disso. Entendeu? Mas, então, assim, ele foi inspiração para mim, sendo pai, que eu tive como modelo e não tive dificuldade em crer e confiar em Deus, porque alguém pode pensar assim, você está falando de que Deus é bom, tudo isso, porque o seu pai foi maravilhoso. Só que o pai do meu pai, você está entendendo? Já foi uma figura inversa Ele do meu pai. decidiu quebrar o ciclo, né? E isso, ele disse, não, eu vou ser um pai que meu pai não foi para mim. E também não vou desonrar a figura do meu pai por ele não ter feito aquilo que ele deveria fazer com um papel de pai. Pelo contrário, vou honrar. Ele obedeceu a palavra. Então, assim, meu pai era impressionante.